Vocês estão bem? Vou te convidar para ficar de pé mais um minuto. Larga tudo que está na sua mão, celular. A gente está numa fase especial. Eu não sei se você está sentindo isso. Sabe os presentes assim chegando do Senhor? Então olha para cima, dá um sorriso para Jesus agora. Dá um sorriso forte. Fala, eu te amo, Jesus. Começa a declarar o teu amor para Ele com as tuas palavras. Começa a exaltar Ele agora sem música, sem ninguém te instruir, te orientar. Começa a fazer o que está no teu coração, entrega para Ele. Mais forte, vai. Fala, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, vem e começa a fluir como um rio em nós, Espírito Santo. Nós estamos num tempo de cura, Senhor, e nós recebemos toda a cura que o Senhor liberou. Nós recebemos toda a libertação que o Senhor já nos deu. O Senhor nos deu uma vitória que o mundo não poderia alcançar, mas o Senhor nos deu. Por isso nós somos gratos, Jesus, pelo teu sacrifício. E nessa manhã nós honramos o teu nome aqui. Exaltamos o seu nome e colocamos acima de todo nome. Acima do meu nome, porque muitas vezes eu tenho colocado o meu nome acima, Senhor. Hoje eu coloco o teu nome acima de todo nome. E declaro que tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu foste nos dado como Salvador e Senhor. Nós recebemos o Senhor dessa forma, nesse lugar, nessa manhã. E nós diremos, nós obedeceremos, porque Tu és bom. E os Seus planos são bons, o Seu cuidado é permanente. O Senhor não nos abandona, Tu és fiel à Tua palavra. E nós entendemos que o melhor vem de Ti, não vem de nós. O melhor vem do Teu Espírito, o plano eterno está em Ti, a salvação, a religação ao nosso bom Pai veio de Ti, por isso nós somos gratos, Jesus. Vem Espírito Santo e toma-nos, quebra-nos nessa manhã, porque queremos emanar um perfume poderoso, um cheiro agradável a Ti. Queremos que Tu sintas, Senhor, dos céus a nossa adoração. Não queremos entregar somente palavras da nossa sabedoria, mas do Teu Espírito em nós, porque o Teu Espírito prescruta o nosso coração, para entregar no Teu coração o que está em nós. Então vem Espírito Santo, eu te dou liberdade. Fala isso para ele, eu te dou liberdade, Espírito Santo. Toma os lugares que ainda não entreguei. Eu te dou acesso, Espírito Santo. Eu sou o Teu altar. Faz Tua vontade. Queima o que precisa ser queimado. Muda o que precisa ser mudado. Nós nos submetemos a toda a Tua vontade, que é superior à vontade do homem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Agora para Jesus. Vai lá. Amém. É isso. Te louvamos, Senhor. Amém. Seja glorificado, seja exaltado, seja reconhecido. Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o nosso Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Olá, seja bem-vindo. Deus te abençoe, viu? Você está em família. Amém, gente? Se estamos em família, eu quero falar como quem fala com família, podemos? Então eu quero te dizer que eu estou muito quebrado. Sabe aqueles papos que você tem só em casa? Estou muito quebrado. Não é o joelho que eu operei, tá, gente? Vocês vão ver eu caminhando devagar aqui, mas já está quase bom. Mas o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias, que eu sei que Ele está falando com todos nós. Talvez se você não perceber, eu quero te pedir para dar um ajustezinho no seu ouvido aí. Faz assim, ó. Dá um ajustezinho e fala Espírito Santo, que agora eu estou pegando a frequência aqui, ó. Por quê? O Espírito Santo há algumas semanas vem tratando o nosso coração.
Eu creio que não é coincidência que a gente tem agora, em poucos dias, o seminário de cura e libertação. Eu creio que não é à toa, eu creio que Deus não tem coincidências, eu penso que Ele tem um plano e que Ele sabe executar o plano dEle da melhor forma, e eu acho que Ele não falha. Você acha que Ele falha? Então a gente está diante de um momento que talvez seja assim, um divisor de águas na minha vida e na sua vida, e eu já entendi isso, e já estou me submetendo ao lugar que Deus está me levando. E eu sei que esse processo que nós estamos passando, ele não termina no seminário de cura e libertação, mas o seminário é fundamental. Talvez eu perca, sabe, a ponte, sabe, o acesso para a próxima fase, que são profundidades no Senhor, experiências muito íntimas com o Senhor. Talvez eu perca se eu não entender o que Ele está fazendo, e não aproveitar o que Ele vai fazer em mim, durante todo esse processo, inclusive no seminário. Então quero te estimular, se você ainda não se inscreveu, se inscreva rápido, porque talvez você pense assim, mas eu não estou endemoniado. Quem está pensando assim? Não tem nada a ver com isso. Eu vou te dar uma base bíblica para você imaginar o que vai acontecer se você atender o que o Senhor está te chamando. Em Malaquias, existe uma última profecia, não sei se você prestou atenção, que é uma última profecia a respeito de uma geração, e uma geração extremamente importante para o plano do Senhor, para a igreja, e até para o final dos tempos. Ele diz o seguinte, que nos últimos dias Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E se vocês olharem os testemunhos, eles falam muito a respeito das curas, e a frase que o pastor Natter disse enquanto ele chorava ali, ele falou assim, a maioria dos casos aqui são de pessoas que tiveram problema com seus pais. Eu sei que não é o caso de vocês, só o meu, amém? E se tivemos problemas com os nossos pais, que eu creio que nossos pais não foram preparados para muitos desafios que estão enfrentando, como nós temos tido dificuldades, quem é pai sabe o que eu estou falando, para tratar com situações novas com os nossos filhos, que nós nunca tínhamos vivido. Você fez curso para ser pai? Não. Tenho uma boa notícia para você. A partir do momento que eu me submeto, que eu sou tratado, e que eu consigo perdoar o meu pai, eu estou te dando um exemplo só do que vai acontecer, tá bom? São muitas curas, muitas libertações. A partir do momento que eu sou curado na minha relação com meu pai, através do perdão, o meu coração pode se converter como um coração de pai. E se o meu coração se converter como um coração de pai, eu vou ser uma bênção para a minha família. E não só para a minha família, eu vou ter um coração de pai para muitas pessoas que estão buscando um pai. Paulo fala sobre isso. Vocês têm muitos tutores, mas poucos pais. Eu creio que a próxima fase de amadurecimento da igreja será um amadurecimento de um coração paternal. Sabe, olharmos para a igreja, para a nossa família, como um pai olha, e aí sim, os filhos são curados e o coração dos filhos se converte aos pais. E aí a gente está falando de uma família saudável, de um quarteirão saudável, de um bairro saudável, de uma cidade saudável. Então o Senhor Jesus já nos deu caminhos para nós conseguirmos, para nós alcançarmos as promessas que estão sobre nós, que é ter vida e vida em abundância. Quem quer ter vida em abundância com a sua família? Amém, eu quero, amém? Eu quero tratar de alguns assuntos que o Senhor tem colocado no meu coração, em especial essa questão do que Ele está me cobrando, de um coração mais quebrantado. Fala para o seu vizinho assim, coração quebrantado. Em Salmos 34 ele fala assim, o Senhor se aproxima daqueles que têm um espírito quebrantado. Quem quer o Senhor perto de você? De si? Eu quero. Então o Senhor está como se estivesse pedindo para você, me dá acesso, e essa é a chave para isso. Eu sei que passando essa fase nós vamos viver milagres como nunca vivemos,
sinais como nunca vimos, porque nós chegaremos num lugar de intimidade, de acesso ao Senhor que nós nunca tivemos. Eu tenho 40 anos de convertido, pessoa que era de idade, né? Mas de convertido, mas eu nunca vi nada igual o Senhor está preparando para agora. Sinais, moveres, curas. A gente teve o culto da semana passada, não sei se você teve aqui, e da outra semana, tá? Eu diria que pelo menos 2 cultos atrás, o Senhor começa a se mover, e durante a semana aqui, eu estou vendo pessoas sendo curadas, libertas, espontaneamente. Por quê? Porque há uma unção sobre a Zion nesses dias, há uma unção sobre a igreja acontecendo e atingindo todos nós. O que pode impedir isso de me mudar, me afetar? Fala assim, eu. Não é a igreja, não é o diabo, eu posso atrapalhar. Eu não quero. Então eu quero te convidar a uma jornada comigo agora, onde nós podemos acessar mais do Pai e com isso provar de milagres e transformações na nossa vida. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas o Senhor é grande, é poderoso e Ele pode fazer isso muito rápido. Eu recebi isso na hora que o homem de Deus subiu aqui para falar sobre as ofertas. Eu não sei se você prestou atenção no que foi falado. Talvez não precisasse de pregação se nós ouvimos o que foi dito. Nós estamos chegando num lugar de entrega, de consagração. Esse é o convite. O Senhor está esperando um povo totalmente consagrado a Ele. Amém? Vamos lá? Você quer ver milagres? Sim, então vamos falar primeiro de coisas mais difíceis. Tem algumas coisas que atrapalham nós acessarmos esse lugar de consagração, esse lugar que o Senhor nos propôs. Chama-se tradição e superstição. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós aprendemos fazer. Eu não sei se você já experimentou, que aí você faz algo, você tem uma leitura bíblica simplesmente automática. E isso pode acontecer um dia ou outro. Por quê? Porque tem dia que a gente não está afim. Tem dia que a gente não quer ler a Bíblia. Então nesse dia eu me forço a fazê-lo. Tem dia que eu não quero orar. Só eu também. Tem dia que eu estou tão chateado que hoje eu não vou orar. Deus podia ter feito diferente. Amém? Tem ideias melhores que a dele. E aí eu forço. Só que isso não pode ser uma prática contínua. O meu coração precisa a cada dia quebrantar de uma forma que eu vou tendo mais fome, mais sede dele e me aproximando do que ele tem para mim. E eu não o faço porque eu prefiro muitas vezes transformar práticas em superstições e penso que aquilo que eu senti durante essa prática é o suficiente. Quero te dizer que o Senhor tem muito mais. Eu quero te dizer que se você acessar esse lugar, você nunca vai conseguir pegar tudo que Ele tem para te entregar. Você nunca vai conseguir acessar tudo, porque Ele é infinito. Eu creio que o universo continua se expandindo, porque a ciência nos diz isso. Eu creio que o nosso Deus, com a sua bondade, continua expandindo todo o seu bem ao nosso favor. Ele é a fonte do amor. Amém? Então abra suas Bíblias, por favor, quem tiver Bíblia de papel, em Lucas 24. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais longa aqui. Lucas 24, verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas,
perguntou-lhe: você é o único que não tem Twitter e não sabe das notícias? É mais ou menos assim que a gente faz. Jesus, só você não está sabendo? Que coisas? Jesus perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era o Cristo, o Filho de Deus revelado, enviado para nós, para sermos salvos. Amém? É o que sua Bíblia diz? Não, a Bíblia diz assim, que eles responderam. Ele era um profeta, e ele tinha sinais. E ele veio para resolver o nosso problema, mas ele morreu. Como é que está o espírito, como é que está a motivação desses dois discípulos? Só para trazer contexto para quem não conhece a história, Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi anunciado que ele não está mais no túmulo. Na sequência, esses dois discípulos saem para cuidar da vida deles, viajaram. Jesus não está mais entre eles. Então toda a esperança, toda a expectativa foi perdida. E eles estão no caminho, conversando, e agora eu vou contar a história, depois você lê todo o texto. Eles estão conversando e Jesus aborda eles. Provavelmente o assunto era: deu tudo errado, não foi do jeito que a gente planejou. A gente pensava que a igreja funcionasse assim, que acontecesse tal coisa, e que a gente tivesse a atenção total de todas as pessoas, do pastor, ou vivesse milagres o tempo todo, e não teríamos problemas. Mas o que aconteceu? Estamos diante de um novo desafio. E Jesus começa a contar para eles quem é ele nas Escrituras. Então, de Moisés até os profetas, Jesus começa a apontar as profecias a seu respeito. E ele começa a contar um caso, outro caso. Sabe essa passagem aqui? Está falando sobre mim. Sabe essa outra? Também está falando sobre mim. Não sobre mim, né? Sobre o Jesus, porque ele não tinha se revelado. E eles continuam até chegar em casa. Quando chegam em casa, Jesus faz com que fosse adiante. E eles falam: não, fica com a gente. Nós vamos ficar aqui, passa mais um tempo com a gente. E Jesus senta com eles, pega um pão, abençoa, parte e entrega para eles. Nesse momento, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Aconteceu um processo, um fato aqui, que faz com que os olhos deles reconheçam que quem está à frente dele é Jesus. Muitas vezes nós não reconhecemos Jesus perto de nós. Nós não reconhecemos Jesus usando alguém. Nós não reconhecemos a obra, a provisão, a proteção, a direção que o Senhor está nos dando. Porque nós não olhamos claramente as coisas que Ele está fazendo e como Jesus age. O que aconteceu a partir dali? Eles começam a falar com o outro: você viu, Jesus já desapareceu. E eles falam assim: o seu coração não estava queimando quando ele falava? O seu coração não começou a queimar porque a gente começou a entender as revelações que existem no Velho Testamento, nas Escrituras, apontando, prevendo, revelando quem seria o Messias? E o que significaria para essa geração, no caso da deles? É isso que eles estão falando. E eu consigo imaginar Jesus contando para eles assim: sabe o dia que Moisés tirou o povo do Egito? Naquela noite anterior, teve a Páscoa. E aí, foi orientado que matasse um cordeiro, e derramasse o sangue dele, e limpasse ele, e ele precisava ser puro. E depois de matar, você pegava o sangue e passava no umbral da porta, abençoava esse ambiente, essa casa, esse tabernáculo onde a família está. E é o seguinte: se for muito para vocês esse cordeiro, chama os vizinhos, juntem famílias, porque não pode sobrar nada. Nós precisamos do cordeiro inteiro. Nós precisamos de tudo que esse
cordeiro tem para a gente? Então eles começam a entender, estou entendendo, aquela ceia que aconteceu naquela noite, lá no Egito, aquele cordeiro representava Jesus, já apontava para o que aconteceria. E aí, Jesus continua contando, que, você vai ler nesse texto, que eles eram batizados, foram batizados no mar, amém? Eles foram batizados no mar, e eles saem do Egito, e atravessam o mar, e quando atravessam, os egípcios vêm, são cobertos pelas águas, e morrem no mar. O texto vai falar que eles são batizados e mortos, amém? Há um batismo inicial para uma morte do corpo. Então Jesus começa a ensinar sobre batismo. E o povo que sai entra no deserto, e o texto vai dizer que eles são batizados na nuvem. Então quando eles entram no deserto, sobre eles vem muitos sinais. E eu quero te dizer, muitos de nós buscam unção o tempo todo, a manifestação da unção. A manifestação da unção vai mudar pouco a sua vida. O que te transforma é a palavra. Por quê? Porque esse povo entra no deserto, experimenta os maiores sinais que existem: coluna de fogo, nuvem, maná caindo do céu. Maná era um alimento espiritual, esse texto nos traz. E esse maná cai do céu, eles comem o maná, que é um milagre, nunca tinham visto isso. Mas eles não são transformados. Eles veem raios, eles veem Moisés falando com Deus, eles veem tantos sinais, mas eles não provam de uma transformação. Mas são batizados na nuvem, até que chega um dia que falta água. São 3 milhões de pessoas aproximadamente, mais ou menos 3 Ribeirão Preto, 3 cidades como essa, sem água. E aí Deus fala assim: fala com a rocha. Tem uma rocha acompanhando eles. É estranho isso, né? Você já parou para pensar? Uma rocha te acompanhando? Uma rocha te acompanhando, e você viajando, e uma rocha te acompanhando. E aí mais estranho ainda, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, fale com a rocha. Deus faz algumas coisas estranhas. Talvez você tenha chegado aqui hoje, na hora da adoração, fala: esse povo é meio estranho. Você pensou isso? Amém, é meio estranho mesmo, mas é proposital. É para que você tenha a liberdade de fazer aquilo que já está no seu coração, que o Espírito Santo está te pedindo. Então na hora da adoração, se você sentir a vontade de levantar a mão e não tiver muita coragem, faz 30%, mas já faça. Melhorou um pouquinho, ficou mais à vontade, porque eu sei que daqui a pouco você está derramado diante de um altar. E é sobre esse altar que eu quero falar hoje. Um lugar que eles experimentaram no deserto, mas não valorizaram e não acessaram tudo, além dos benefícios, do suprimento e dos sinais. O Senhor tem algo muito maior do que tudo isso, do que benefícios, suprimentos e sinais. O Senhor tem Ele para mim e para você, nesse altar. E Ele está falando: se você se quebrantar, eu me aproximo. E a rocha continua andando com eles, e a rocha andando com eles, e a rocha andando com eles. E de repente a sede, e Deus fala: fala com a rocha. O que aconteceu? Flui água. Água para quantas pessoas? 3 milhões de pessoas. Quantos animais? Sei lá, milhares de animais, sendo suprido por uma água que sai de uma rocha. E Paulo vai falar quem é a rocha. Quem é a rocha, gente? Fala: Jesus. Jesus. Então, lá em Emaús, lá naqueles meninos que estavam conversando e não entendendo quem era Jesus, eles estão falando assim: cara, a rocha era Jesus. A gente nunca tinha entendido isso, porque Paulo vai falar isso lá na frente. E se a rocha era Jesus, fluía dele água. E água é o quê? O Espírito. E eles continuam andando e falta água mais uma vez. A rocha para de fluir. Parou a água. E Moisés, ouvindo a reclamação do povo, fala: reclamação do povo, murmuração, cobrança, ansiedade,
Tradição. Por quê? Porque lá no Egito a gente tinha. Ele bate na rocha. Pá. E quando ele bate na rocha, Deus aparece e fala assim: Moisés, você teve uma má ideia. Você não podia ter feito isso. Sinto muito. Você não vai entrar na terra prometida. Aquele homem que durante 40 anos fez tudo o que fez, viveu os sinais que viveu, agora não pode mais entrar na terra prometida. Por quê, gente? Porque ele bateu. E eu posso ficar por aí. Ou eu posso entender que há uma mudança de estação ali. Quando Jesus chama seus discípulos até o Monte da Transfiguração, e ele transfigura, aparecem duas figuras ali. Quem são? Moisés e Elias. A lei e os profetas. E Jesus vai dizer assim: eu vim cumprir a lei e os profetas. Jesus está cumprindo a lei e os profetas. Ele está falando: em mim, comigo está aqui a lei e os profetas. Eu não vou abolir isso, eu vou cumprir. Pedro tem uma super ideia e ele fala o quê? Vamos fazer 3 cabanas, 3 igrejas aqui, e nós vamos fazer coisas diferentes. Aí Deus fala assim: não, a ele ouvir. Vocês já estão numa nova estação, então a ele ouvir. Então Moisés representava o quê? Fala comigo: a lei. Elias representava o quê? Os profetas. E Jesus veio cumprir as duas coisas. E quando nós voltamos lá em Moisés, que ele bate na rocha e não pode entrar mais, Jesus contando para os meninos de Emaús, ele está dizendo assim: a lei não vai entrar na terra prometida, ali vai entrar a graça. E aí Moisés morre. Moisés morreu, é levantado um novo líder. Quem é o novo líder? Fala: Josué. Fala: Josué. O que significa Josué em hebraico? Fala: Jesus. Então a lei, ela é cessada ali, e entra uma nova estação de graça, e eles vão passar por um rio. Agora eu queria que você fizesse uma pergunta: que dia que você parou para pensar o que aconteceu com a pedra que ficou lá atrás, no deserto? A pedra ficou. A pedra agora é um líder. A pedra agora está nos levando para uma nova estação. Mas nós precisamos passar por um batismo no Espírito Santo, que agora é o batismo do Jordão. Então eu consigo imaginar tudo isso, Jesus contando para os meninos do Emaús. Agora imagina quantas histórias esses caras ouviram. Só que muitas vezes, por causa da minha tradição, eu não vejo Jesus nas Escrituras. Por causa das minhas superstições em abolir a tudo aquilo que a palavra inspirada foi me dado, eu abro mão de uma grande revelação. E Deus quer te dar uma hoje. Deus quer transformar você. Deus quer te dar um batismo. Deus quer mudar cenários na sua vida o tempo todo. Só que não é um método, é um mover do reino. Eu preciso sair do meu reino. Quando eu cheguei aqui, eu estava falando, acho que com o Boian, é o seguinte: o que Deus está me mostrando é que o meu coração muitas vezes tem colocado o nome lindo, Marcelo, acima de todo nome. Tem exigido, o Marcelo tem exigido que esse seja o nome que seja reconhecido. E nesse tempo o Senhor está falando assim: é o meu nome que vai ser exaltado. O nome Marcelo é o nome mais bonito da igreja, mas não vai ser ele o exaltado. Você pensou que era o seu, né? Não é. Então nós entramos numa estação que os sinais não vão nos sustentar. O mover, está aleluiado, não vai me alimentar, mas apenas Ele. E o que muda com isso? O que muda é que, quando nós pensamos num altar como esse aqui, quando nós nos entregamos a esse altar, nós esquecemos que somos um popstar e nos tornamos servos.
Porque no palco vai subir o popstar, mas no altar ele não sobe. E ele pode ser a mesma pessoa. No palco pode subir o grande artista com o nome famoso no mundo inteiro, mas no altar são pessoas quebrantadas, que fazem o nome dele ser reconhecido em todos os lugares. E é isso que o Senhor está fazendo hoje na igreja dele. Nós precisamos entregar tudo hoje, que tem nos feito se exaltar. 1 Coríntios 10, abra aí por favor. Verso 3. Alguém desliga o relógio, por favor. Verso 3 diz: todos comeram do mesmo, o quê? Alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Eles reconheceram Cristo? Não. O Cristo estava com eles? Estava. A notícia é que Cristo já está na sua casa, mas a gente precisa organizar algumas coisas em casa hoje, porque o Cristo está na nossa casa, e Ele quer fluir do Espírito dEle na nossa casa. Josué 3, abre aí por favor. Amém? Capítulo 3 de Josué, verso 5. Antes de você ler, fala assim: estamos numa nova estação. O Senhor quer fazer grandes coisas na minha vida, na minha família, na minha igreja, e por isso eu preciso atendê-lo. Amém. Então Josué 3:5 diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos. Tem uma versão que fala assim: consagrai-vos. Santificai-vos, porque amanhã, fala, amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É tão incrível que toda vez que Deus quer fazer algo, Ele prepara seu povo, porque Ele não desperdiça nada, e Ele vem trazendo transformação. Eu estou falando de mim, no meu coração, de coisas que eu não estava vendo, entendendo, percebendo, e que estava trazendo para mim tristeza. E o nosso Deus não é um Deus de tristeza, porque o Espírito do Senhor gera alegria na gente, o tempo todo. Mesmo durante o luto, como foi citado aqui, as pessoas acham esperança. Não nelas, é impossível, gente. A gente sofre muito quando perde alguém. É uma dor terrível. Não sou psicólogo, não vou saber explicar isso, mas você sabe o quão difícil é. E talvez seja a pessoa mais importante da sua vida que você perdeu. Eu quero te dizer que o Espírito Santo em você vai transformar essa emoção em esperança. Não vou sentir nada. Vai sentir. Eu estava contando ontem na escola Instituto Zal, quem estava lá, amém? E acontece o seguinte: eu estava assistindo alguns vídeos desse pessoal que chega do exército para encontrar com a família, lembra disso? E o pessoal chega, encontra com a família, abraça a família, é emocionante, você já viu? Mas eu reparei que em todos provocam uma expressão facial, é meio que cai o semblante assim, não entendi, o que mudou? O que aconteceu aqui? E aí depois a pessoa processa e ela vai loucamente abraçar o seu ente querido que acabou de chegar. E aí eu comecei a pensar assim: cara, você já imaginou se a gente andar logo com esse negócio, fizer a nossa parte, nos revestirmos, nos limparmos como noiva pura, santa, imaculada, passarmos por esse processo de cura, de libertação, e de tudo que Ele vai nos pedir? Ele vai te pedir tudo, tá? E aí a gente poder falar com o Espírito Santo do nosso lado: vem Jesus. O seu semblante vai cair até no chão, eu acho, porque vai ser incrível. E não é só isso, depois você vai começar a encontrar com as pessoas que você ama. Você já imaginou toda hora aquela fila assim? Ai, que emoção. E às vezes a gente se satisfaz com as emoções naturais aqui. Eu quero te dizer que nada se compara ao que a gente vai viver
E está disponível para nós. Amém? 1 Coríntios 10, abre aí. Verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem, fala, batizados na nuvem, e no mar. Então, a própria Bíblia vai falar assim, ó, batismo são coisas profundas. E nós teremos batismo em 15 dias, é isso? Em poucos dias nós teremos batismo. Batismo não é simplesmente, eu tomei um banho. O batismo é anunciado desde o Velho Testamento, milhares de anos. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Quando você lê isso, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. O que vem rápido na sua mente? A ceia. Quer dizer, toda a vivência dele já apontava para o nosso Senhor. E Jesus vai nos orientar sobre isso. Eu queria até pedir os elementos já aqui. O Senhor vai nos orientar, vai nos falar sobre o quão precisamos comer da sua carne. E da mesma forma que nós muitas vezes não entendemos, não vemos Jesus no Velho Testamento, talvez a gente não esteja vendo Jesus na ceia. A gente tenha transformado isso numa tradição. E tudo bem, porque agora você está diante de um altar e é hora de você falar, eu reconheço que eu tenho feito isso automaticamente. E hoje eu quero fazer diferente. Eu quero reconhecer que Jesus Cristo é o meu alimento, que o sangue dele é a minha bebida, e que quando eu como e bebo dele, eu começo a me transformar nele. Então a ceia não pode ser só, hoje eu tomei a ceia, ou eu não tomei e perdi a ceia porque eu não fui no culto. A ceia precisa acontecer o tempo todo. Como eles eram batizados na nuvem, eu estou entendendo que eles estão sendo batizados debaixo daquelas águas o tempo todo. E por que muitas vezes eu não ceio, e aí eu não estou falando de pegar o cálice e o pão o tempo todo, por que eu não como dele o tempo todo, diante das minhas decisões, diante das mudanças que preciso fazer? Eu quero te convidar agora para refletir sobre isso. Vou te pedir para ficar em pé, e a equipe de voluntários vai te orientar para pegar os elementos. Enquanto isso, não tem banda, não tem um grande mover, mas como o pastor Seite nos trouxe há 2 semanas, é um culto racional. Eu preciso entender que eu estou apontando para ele, porque ele fala assim, toda vez que vocês fizerem isso, o que ele fala? Não entendi. Vocês anunciam a minha vinda, vocês anunciam a minha morte, vocês anunciam a vida de Cristo no meio da igreja. Estou parafraseando, tá? Eu quero te convidar, vem. Pode. Com certeza, a melhor coisa para acontecer agora é o silêncio. Para que tenhamos certeza do que estamos fazendo.
Conforme você chegar na sua cadeira de novo, eu quero te pedir para falar com Ele. E falar: Senhor, me ajuda a reconhecer o Senhor aqui. Me ajuda a reconhecer o Senhor em mim. Me ajuda a reconhecer o Senhor nesse momento, na tua ceia. Fala assim: eu quebro toda a tradição religiosa, emocional, familiar, e me abro para experimentar uma ceia na tua mesa, na tua presença. Esse é o momento seu e dele. Senhor, revela-nos o privilégio de fazermos isso. Quão somos abençoados, porque hoje podemos fazer isso, anunciar a tua vinda, porque estávamos afastados de ti, perdidos. Mas o Senhor, através do seu corpo, abrindo mão de toda a sua glória, se fazendo homem, mesmo sendo Deus, o Senhor pagou esse preço. Para que pudéssemos estar na tua mesa. Então traz o entendimento do que aconteceu lá naquela Páscoa no Egito, como o Senhor deu para aqueles meninos de Emaús. Mas acima disso, Senhor, traz o entendimento da tua Páscoa, que é poderosa e acima de qualquer outra, para que anunciemos hoje a tua Páscoa,
a tua ceia. O quão bom e amoroso tu és, Senhor. Como foi falado aqui no começo, dá-nos condição de receber mais desse amor. Estamos sedentos, Senhor, do alimento espiritual. Estamos necessitando desesperadamente, Senhor, do alimento espiritual. Estamos esperando o que vem do alto, e não os elementos naturais somente hoje, Senhor, mas da tua presença que vem do alto. Começa a trazer clareza do que é a tua mesa, do que é o teu altar. Nós queremos obedecer e ser a oferta dessa noite. Como Isaac foi entregue, nós aceitamos sermos entregues nessa noite, Senhor, nessa manhã, Senhor. Nós aceitamos e nos entregamos completamente no teu altar, como oferta agradável a ti, Senhor. Porque também, como foi falado hoje, nós podemos chamar porque tu derramou poderosamente o teu amor em nós, nos amando, entregando sua vida. Nós queremos te amar nessa manhã, Senhor, entregando a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Paulo repreende os coríntios durante a ceia. Ele diz assim: vocês estão entendendo a ceia? Vocês comem, por que vocês não comem em casa? Vocês não têm casa para comer? Por que vocês vêm comer aqui? Porque alguns comem e outros passam fome. Por isso que há entre vocês alguns que estão doentes e outros que dormem. Algumas versões falam assim, alguns que morrem. E eu comecei a pensar nisso, falei assim, aquele povo do deserto, eles não comeram a ceia, mesmo tomando. Eles não receberam aquilo como uma água espiritual. Há algo errado acontecendo ali. E no 1 Coríntios 11, não precisa abrir, tá? 11, 27 a 30 diz que o povo de Corinto está comendo indignamente a ceia, porque não está discernindo o corpo. Nós já entendemos que Jesus entregou o seu corpo, e o símbolo desse corpo está aí na sua mão. O símbolo, eu queria que você recebesse isso no teu espírito. O símbolo desse corpo está aí na sua mão, mas a manifestação desse corpo está aqui, e você precisa olhar em volta. E se você não discernir o corpo de Cristo hoje e comer sozinho, você come indignamente. Isso é tão sério que o Senhor fala assim: quando você levar uma oferta e você chegar no altar para entregar essa oferta e tem algo contra o seu irmão, o que você tem que fazer? Larga a oferta ali, vai lá, conserta com o seu irmão. E antes de tomar a ceia, eu quero que você entenda que nós precisamos consertar as coisas com os nossos irmãos, porque eles são o corpo de Cristo na terra hoje. Eles são o sal da terra, eles são a luz do mundo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então precisamos andar em unidade. E a ceia não vai funcionar sem unidade. É como você sentar na mesa para comer com alguém que você não quer estar ali. Eu quero que você baixe sua cabeça. E se necessário, conserte o que precisa ser consertado agora, discernindo que aqui, não só aqui, amém? Mas aqui está uma parte do corpo de Cristo. Mas existem outras partes em outros lugares que a gente precisa reconhecer. Senhor, nós nos arrependemos
e liberamos misericórdia àqueles que nos ofenderam. Nós declaramos, mesmo ainda sem sentir, amor àqueles que nos perseguem, porque nós queremos a qualquer custo, mesmo se precisarmos morrer fisicamente, e morrer, que é mais difícil ainda para a nossa vontade, nós faremos o que for necessário para não deixar essa mesa, o melhor lugar da terra, estar na tua mesa, na tua presença. Então nós nos arrependemos e pedimos perdão, porque tu és digno de ser adorado por um povo liberto, um povo que deixou para trás, lá no deserto, o homem mortal, o homem da lei, o homem acusador, o homem que não vivia pela graça, mas sim por suas obras, por suas superstições, mas não pelo favor e a revelação do Espírito. Nós abandonamos isso nessa manhã, Senhor, e dizemos: nós nos submeteremos, nós te adoramos com a nossa vontade hoje, Senhor. Não é com nossos recursos, não é com o nosso corpo, mas com a nossa vontade. Toma a nossa alma, em nome de Jesus. Dr. Kinner, no domingo passado, acho que ele ministrou na Zion, ele disse assim: se você ora em línguas mais do que qualquer outro, mas não ama seu irmão, eu não acredito que o Espírito Santo habita em você. Isso foi como um raio dentro de mim. Uau! Um dos homens mais sábios em conhecimento bíblico, ele não estava só ensinando conhecimento bíblico, mas ele estava ensinando a vida com Cristo e com o corpo de Cristo. E se é o seu caso, peça perdão, porque o Espírito Santo quer ser derramado aqui de forma poderosa e abundante. Agora pega o elemento, o seu pão. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Senhor, nós recebemos esse como um símbolo do teu corpo aqui, quebrado, moído, mas que manifestará eternamente a glória do nosso Pai aqui, em nome de Jesus, como pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Esse sangue vinha sendo simbolizado no Velho Testamento. Havia um lugar onde era derramado o sangue, no tabernáculo. Hoje o tabernáculo é você, e esse sangue é derramado em você. Ele faz duas coisas poderosas: ele te religa novamente ao Pai, à eternidade, ao reino de Deus, porque ele te purifica de tudo que você não pode fazer. Então, na segunda-feira, quando eu for tentado por tantas coisas imundas, eu tenho que lembrar que ele é anunciado desde o princípio como aquele que me ajudaria a vencer, e ele limpou tudo que havia em mim e me fez uma nova criatura. Por isso, Senhor, hoje nós recebemos o teu sangue derramado como o único com poder para nos salvar, para nos limpar. Não há outro caminho, não há outra religião. Aliás, não há religião, não há caminho, não há superstição, não há tradição que possa se comparar
a isso aqui. Talvez nosso entendimento não alcance, Senhor, mas nós nos submetemos, porque nós sabemos que é o que Tu queres, nós nos submetemos, em nome de Jesus, amém. Tome o cálice. Continue de cabeça baixada. Comece a falar agora com Ele. Deixe as palavras virem. Não se preocupe com ninguém do seu lado.
sou grato, me derramar, dizer que és fogo, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Pai, nós nos achegamos ao Teu altar porque o Teu Filho nos deu a liberdade de achegar. Nós nos arrependemos dos caminhos maus que andamos. Nós nos arrependemos por andar na nossa vontade e nessa manhã nós voltamos, Senhor, ao Teu plano, à Tua vontade. Queremos mais do Teu toque. Não como recebemos no passado, mas algo muito mais profundo. Por isso, nós nos entregamos como oferta
nesse altar. Completamente. Somos teus. Nós somos teus, Jesus. O Senhor nos comprou por alto preço e não existe lugar, situação, posição mais privilegiada que essa, então nós nos derramamos. Recebe-nos como oferta para a tua glória, para o teu louvor, para a tua exaltação, Senhor. Algumas pessoas sentem a necessidade de confessar seus pecados, confessar a dificuldade de perdoar. Eu quero te dizer, há uma atmosfera do Espírito Santo aqui que vai te ajudar, pois é Ele que nos convence, é Ele que nos constrange com seu amor. E se você sente isso, nós temos pessoas aqui esperando para te ajudar. Então, se você precisa de uma oração, você precisa de uma orientação, vem aqui para frente. Nós queremos orar por você e com você, porque você é importante para Ele, e Ele escolheu que você estivesse aqui hoje. Então, se você sente esse chamado, venha e diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Talvez seja a 100ª vez, a 1000ª vez que eu venho, mas essa será a mais importante, porque eu vou oferecer tudo a Ti. Não vou oferecer o meu melhor, mas vou oferecer tudo. Então continue adorando o Senhor. Nós estamos encerrando o nosso culto. Se você precisa ir embora agora, se é com você, porque o Senhor me disse que pessoas seriam transformadas hoje como Ele tem me transformado, vem aqui para frente receber essa oração e ser abençoado mais ainda. Deus abençoe vocês.
Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só e só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma, 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 e só Jesus, 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 nada mais satisfaz minha alma, 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 então enche, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz, só Jesus, 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 só Jesus. Enche-me e até transbordar, e enche-me até transbordar. E até transbordar, derrama tua glória, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, é transbordar, derrama tua glória, mais da tua presença, e enche-me, faça transbordar o nosso cálice, e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me,
Erebaque, alabaê. Reconhecemos o teu nome, Erebaque, nanamaê. Alalabacê, nanamaê. Nanamaê, nanamaê. Nanamaê, nanabaque. O teu amor sempre me encontra, sempre me encontra. O teu amor sempre me encontra, sempre me encontra. O teu amor sempre me encontra, sempre me encontra. O teu amor sempre, sempre, sempre. O teu amor sempre me encontra, sempre me encontra. O teu amor sempre. Teu nome é a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre seja exaltado. E seja exaltado, Deus, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado.